Olá, dando sequência aos vídeos de sistemas operacionais e adentrando no capítulo 2 do livro de Tannenbaum, irei dar sequência falando sobre processos e threads. Iniciando com processos, um processo ele é um conceito de sistema operacional, ele basicamente significa um programa em execução. E processos é o que ajuda a permitir que operações concorrentes executem ao mesmo tempo com apenas uma CPU. Ou seja, tu pode ter uma CPU e tem vários processos rodando, vários programas rodando, de forma que eles estão ali executando. E é isso, basicamente. Continuando, processos. Quando um computador ele é inicializado, vários processos começam a executar com essa inicialização. Alguns exemplos desses processos são ler um pendrive, esperar um e-mail chegar, ou até algum software que abre automaticamente depois que o sistema operacional inicializa, e assim por diante. Todos esses processos têm de ser gerenciados em um sistema de multiprogramação que dê suporte a multiprocessos. Então o sistema tem que saber administrar esses processos e lidar com eles. A CPU ela muda de um processo para outro rapidamente, o que dá a ilusão de que dois programas estão executando ao mesmo tempo, mas o que acontece não é exatamente isso. É basicamente a CPU disponibilizando recursos para os processos executar, de forma que fica trocando entre os processos e disponibilizando recursos para um, depois recursos para outros. Processos sequenciais é um paralelismo mais fácil de lidar, porque são processos que ocorrem em sequência e a CPU consegue disponibilizar recursos para eles irem acontecendo um após o outro. Primeiro, o tópico 2.1 ele trata do modelo de processo, que diz que todos os softwares são executados e organizados em uma série de processos sequenciais. E a multiprogramação faz com que ocorra a troca rápida de processos, como eu falei anteriormente. Os processos eles ficam alternando entre si, digamos assim. Os processos eles possuem valores como contador de programa, registradores e variáveis do processo. Cada processo ele tem a sua própria CPU virtual e a CPU real ela troca a todo momento de processo em processo. A CPU ela executa um processo por vez e cada processo tem seu próprio fluxo de controle com os valores já citados, que são contador de programa, registradores, variáveis e outras informações. Aqui é uma imagem que retrata um modelo de processo que tem um contador de programa que ele está no processo A, depois alterna para o processo B, C e D e assim por diante. Na figura B tem o modelo conceitual de 4 processos sequenciais que eles são independentes entre si. E na figura C retrata que apenas um programa está ativo de cada vez. Aqui na A, B, C e D representam os processos e o eixo X é o eixo do tempo. Significa que o processo A ele iniciou, finalizou, o B ele iniciou, finalizou. Sempre dando a ideia de ser um após o outro. E assim por diante. Se uma CPU ela possui 2 núcleos, cada núcleo executa um processo por vez. O chaveamento é realizado pela CPU para trocar entre processos. Ou seja, a CPU ela tem 2 núcleos, cada núcleo executa um processo por vez e a CPU ela consegue administrar esses 2 núcleos. O processo de exemplo aqui que eu vou citar é um áudio que ele inicia depois que ele está executando em um processo, o vídeo ele executa em um processo diferente. E meio que o processo de áudio ele pode dizer para o processo de vídeo começar como um laço ocioso. E assim consegue meio que sincronizar áudio e vídeo. Se o temporizador for confiável, o áudio e o vídeo eles ocorrem em sincronia, se não pode ocorrer uma desincronia entre os vídeos.
Um processo é uma atividade de algum tipo. Essa atividade ela possui um programa, ela possui entrada e saída e ela possui um estado. O processador pode ser usado por vários processos, desde que tenha um algoritmo de escalonamento que ajuda a gerenciar e trocar entre processos. No último tópico desse capítulo eu falarei um pouco sobre escalonamento, mas basicamente escalonamento ele ajuda os processos a alternarem entre si, gerenciar a memória e assim por diante. Se um mesmo programa executa duas vezes, isso conta como dois processos. É como se fossem dois processos que ele opera um programa e o outro processo ele opera o mesmo programa. É como ter, por exemplo, dois Chrome abertos. Aquilo ali são dois processos rodando e não apenas um. Sobre criação de processos. Sistemas simples, há um exemplo de um sistema embarcado de forno, micro-ondas. Ele tem todos os seus processos iniciados no momento em que ele é ligado. Uma curiosidade, no Linux o comando PS ele lista todos os processos que estão executando. Eu nunca usei assim o comando PS no Linux diretamente, mas o Docker, que ele é um gerenciador de containers, é uma ferramenta de DevOps, ele tem um comando Docker Container PS, que lista todos os containers em execução. Eu acredito que cada container daquele contém um processo rodando. 4 eventos principais fazem com que o processo seja criado. Primeiro, processos são criados durante a inicialização do sistema. Quando ocorre a execução de uma chamada de sistema de criação de um processo por um processo em execução, é basicamente um processo que ele está executando, ele pode fazer uma chamada de sistema, e essa chamada de sistema ela cria outro processo. Uma solicitação do usuário para criar um novo processo e o início de uma tarefa em lote que cria processos. Continuando sobre continuação de processos, temos que quando um sistema operacional é iniciado, vários processos são criados. Em primeiro plano tem os processos que interagem com o usuário e realizam trabalhos para ele, e em segundo plano tem processos que ficam esperando algo e desperta quando a solicitação chega. Por exemplo, uma solicitação de uma página web, é o caso de meio que um servidor que ele está ali rodando, ele fica esperando a solicitação e devolve uma página web. Eu acredito que esse conceito aqui de processo em segundo plano é bem difundido atualmente, até porque tem um modelo de programação que é chamado de programação serverless, que é basicamente um servidor que ele desperta no momento que você faz uma requisição e devolve algum resultado para você. Processos podem realizar chamadas de sistema para criar outros processos, foi o que eu falei anteriormente, que um processo pode realizar uma chamada de sistema, e essa chamada cria outro processo. Quando se tem multiprocessador, cada processo pode executar em uma CPU diferente e por isso executam mais rápidos. Cliques e interações de usuário podem gerar novos processos, executar novos programas e com isso gerar novos processos. No caso de sistema em lote, o usuário oferece um lote de ações que irão ser executadas quando houver recursos para isso. Significa que o usuário ele tem uma série de atividades que vai ser realizada, ele fornece essa série de atividades e essas atividades vão sendo executadas aos poucos conforme a máquina tem recursos para executar, assim executando vários processos. No Unix tem o comando fork e no Windows tem o create process, que servem basicamente para criar processos. No Windows, pai e filho têm seu próprio espaço de endereçamento distinto. Ou seja, um processo pai ele tem o seu espaço de endereçamento e um processo filho tem o seu espaço de endereçamento, seu espaço de execução. No Unix, o espaço de endereçamento inicial em processos filho é uma cópia do endereço do processo pai. Sobre término de processos. Eles terminam sobre algumas condições, que são a saída voluntária, a saída normal, que ela é voluntária, encerrar um programa, um erro fatal, que ele é involuntário, vai fechar o processo, encerrar um software,
uma saída por erro, ou seja, ocorrer um erro e o programa em si ele se fecha, ele é uma saída voluntária. E quando um processo ele é morto por outro processo. Inclusive tem comandos que eles são um processo que visa matar outro processo. O comando kill do Linux, ele é um processo que mata outro processo. Chamadas de término de processo. No Unix tem o exit, no Windows tem o exit process. O botão de fechar, por exemplo, de algum software no Windows, ele também encerra um processo, e o comando kill que eu acabei de citar. Agora um pouco sobre hierarquia de processos. Processos podem ter pais e filhos. No Unix, quando o SO é iniciado, cada processo pertence a uma árvore onde o pai é o init, que é responsável por iniciar. E é meio que uma representação em árvore. Se levar em conta a estrutura de dados, um nó ele pode ter filhos e assim por diante. Também é o caso de grupo de processos, que é um grupo de processos é o conceito que é basicamente um processo e todos os seus filhos que dependem desse processo. Já o Windows ele não tem uma hierarquia de processos como no Unix. No caso, o Windows ele é mais livre, digamos assim, não é hierárquico. Agora um pouco sobre o estado de processos. Processos eles são independentes, mas eles podem interagir entre si. E um processo ele pode gerar uma saída, que esse valor de saída ele é usado em outro processo como uma entrada. Aqui tem um exemplo de um trecho de código, que é cat, comando cat, chapter 1, chapter 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que serve para juntar esses três arquivos. E depois executa o comando grep, que recebe como parâmetro a palavra tree. O comando grep ele seleciona todas as linhas do arquivo que tem a palavra tree, e o comando cat ele junta esses três arquivos. Então o processo cat ele junta os três arquivos, e o gap ele está ali esperando esses três arquivos ficar junto, e a partir disso ele busca todas as linhas que tem a palavra tree nele. Quando um processo bloqueia, ele o faz porque ele não consegue mais executar. Ou seja, ele faz porque, por exemplo, ele pode estar esperando a saída de outro processo, ele pode estar esperando uma entrada ou algo do tipo. E também um processo ele pode ser bloqueado porque ele decidiu alocar memória para outro processo executar, ou seja, um processo no programa ele cedeu o seu espaço de execução para outro software, outro processo executar. Há três estados que o processo pode estar, que é em execução, pronto ou bloqueado. E o escalonador ele é responsável por cuidar de vários processos. Aqui na figura 2.2 tem uma certa ilustração sobre os estados do processo. Meio que pode ter transições entre esses estados, e ocorre como mostrado aqui na figura. O processo 1 ele está bloqueado aguardando uma entrada. O escalonador seleciona outro processo para executar, porque o 1 está bloqueado. O escalonador seleciona o processo 3, pode passar também para execução, e a partir disso a entrada torna-se disponível para o processo 1. Um pouco agora sobre implementação de processo. O sistema operacional ele mantém uma tabela de processos com a entrada de cada processo para implementá-los. Essas entradas elas contêm informações importantes sobre os processos, como o contador do programa, a pilha, a alocação de memória e etc. Essa informação ajuda o processo a iniciar de onde ele parou, caso seja interrompido. Basicamente o que acontece é o que? O sistema operacional ele tem a tabela de processos ali, que guarda informações sobre cada processo. Cada processo ele tem o contador, a pilha e tem uma alocação de memória, e ficam ali salvos. Se ocorre que um processo para por qualquer motivo, essas informações elas ficam ali guardadas. Caso seja necessário iniciar esse processo de novo, ele pode até voltar de onde ele estava
e resgatar todas as informações que estão salvas na tabela de processo para iniciar de onde parou. Associado a cada classe de entrada e saída há um vetor de interrupção. Ele armazena o endereço para a rotina de interrupção. Vamos lá. Pode ocorrer interrupções de hardware durante um processo. Quando ocorre isso, esse vetor ele pega o processo da pilha, o computador ele meio que pega a execução e coloca em um endereço de armazenamento, e o software ele realiza uma rotina de interrupção, interrompendo o processo. Toda interrupção ela começa salvando os registradores na entrada da tabela de processos para o processo atual. Agora aqui vamos falar sobre alguns dos campos de uma entrada típica na tabela de processos. Tem entradas para gerenciamento de processos, gerenciamento de memória e gerenciamento de arquivos, que guarda registros, contador de programa, palavra de estado do programa, ponteiro de pilha, estado do processo, prioridade, parâmetros de escalonamento, o ID do processo, o processo pai, assim por diante. Tem para gerenciamento de memória, que guarda ponteiro para informações sobre o segmento de texto, de dados e de pilha. E o gerenciamento de arquivos guarda informações do diretório raiz, de trabalho, os descritores de arquivo, ID do usuário e ID do grupo. Um pouco agora sobre implementação de processo. Bem, a implementação de um processo ele ocorre da seguinte forma: o hardware ele empilha o contador de programa, o hardware carrega o novo contador de programa a partir de um arranjo de interrupções, o vetor de interrupções em linguagem de montagem salva esses registradores, o procedimento em linguagem de montagem configura uma nova pilha, o serviço de interrupção em si ele executa, ele lê e armazena temporariamente a entrada do processo, o escalonador depois disso ele decide qual processo é o próximo a executar, e um procedimento em C retorna para o código em linguagem de montagem. Depois disso, o procedimento em linguagem de montagem inicia o novo processo. E todos esses passos são o que ocorre para executar um processo, para implementar um processo. Bem, as referências são o livro de Tannenbaum, e é isso. Até mais.